Ele possuía tudo, menos um coração que soubesse amar. Ela não tinha nada, além de uma alma que se recusava a ser vendida. Quando os olhos do Sheik cruzaram os de Layla, o deserto inteiro estremeceu. Mas estaria ele disposto a perder sua coroa para amar uma mulher sem títulos? Ou usaria a sua sabedoria para conseguir vivenciar o seu amor? Prepare-se para uma história de paixão proibida, escolhas corajosas e um amor que nasceu onde só havia areia e silêncio. O deserto parecia se dobrar em silêncio quando ele passava. Sheik Youssef Al-Mansur, herdeiro da linhagem dos leões dourados do Saara, era uma presença imponente. Suas túnicas bordadas em fio de ouro flutuavam com o vento, como se o próprio tempo o reverenciasse. Os olhos escondiam um coração endurecido por promessas feitas em berço de marfim. Desde menino, aprendera que sentimento era fraqueza, que o trono exigia ferro no sangue e gelo no olhar. Você não nasceu para amar, Youssef, dissera seu pai no dia em que o entregou a um conselho de anciãos para ser moldado como governante. E assim foi feito. Naquele palácio de mármores frios e corredores silenciosos, ele aprendeu a domar homens, a negociar com reis, a comandar exércitos com uma simples ordem. Mas ninguém o ensinou a sorrir sem cálculo. Ninguém o preparou para a solidão que cresce entre as colunas do poder absoluto. Em cada sala, tapeçarias contavam as glórias de seus ancestrais. Em cada reunião, conselheiros falavam em alianças matrimoniais que fortaleceriam sua dinastia. Havia pretendentes de todas as partes do mundo, belas, ricas, educadas em castelos, criadas para agradar. Mas nenhuma delas fazia seu coração vacilar. O Sheik dormia em lençóis de seda, mas seus sonhos eram áridos. Ele possuía tudo, exceto paz. Nas noites quentes, andava pelas varandas do palácio como uma sombra inquieta. Observava as estrelas e perguntava a si mesmo se aquele era, de fato, o destino ao qual estava amarrado. E se existisse algo além do poder? E se o amor não fosse uma fraqueza, mas uma força diferente, mais perigosa, mais vital? Mas ele afastava esses devaneios como se fossem areia soprada pelo vento. O Sheik não podia se permitir sentir. Ainda não. Ela nasceu em uma vila esquecida pelo tempo, onde o vento carregava poeira e sonhos não costumavam durar mais que as estações. Layla, nome simples, mas com um eco de resistência em cada sílaba. Seu corpo era esguio como o caule de uma flor do deserto, mas era nos olhos que sua força se revelava. Olhos de tempestade, de quem já havia perdido muito, e mesmo assim escolhia continuar. A vida não foi gentil com Layla. Órfão, ainda criança, fora levada para viver com um tio que via nela apenas um fardo ou um lucro possível.
Cresceu lavando o chão, carregando os jarros, servindo à mesa dos outros com dignidade no olhar. Nunca reclamava, mas também nunca baixava a cabeça. Você nasceu mulher, obedeça e será salva. Foi o que ouviu uma vez. Ela apenas sorriu, porque dentro dela havia uma chama, pequena, mas indomável. Não sonhava com castelos, mas com liberdade. Não desejava riquezas, mas respeito. Não queria ser salva, queria ser ouvida. Todas as manhãs, Laila saía cedo com o lenço cobrindo os cabelos e a alma exposta ao céu. Atravessava o mercado com passos firmes, vendendo pães, costurando roupas para quem podia pagar, oferecendo ajuda onde fosse necessário. Não buscava beleza, mas sem querer era bela. Não buscava atenção, mas sua presença era como um clarão em meio à poeira. As outras mulheres a chamavam de teimosa. Os homens a olhavam com estranheza. Ela não pertencia ali e, no fundo, nunca pertencera a lugar nenhum. Mas, mesmo assim, continuava a plantar flores onde todos espalhavam espinhos. Continuava a rir onde outros apenas suportavam. Continuava a ser ela. Até o dia em que a voz do seu tio se ergueu no quintal com a sentença que a feria mais do que qualquer fome. Um homem muito rico virá amanhã. Ele quer ver você e fará uma boa oferta. Oferta, como se ela fosse um objeto à venda no mercado. Laila não chorou, nem gritou, mas à noite deitou-se no chão batido do seu quarto e, com os olhos voltados ao teto de madeira, sussurrou uma promessa silenciosa. Não serei comprada, e mesmo que o mundo me queira de joelhos, ficarei de pé. Ela não sabia ainda que o homem que cruzaria seu destino não era um simples comprador, mas o próprio sheik. E que sua chama seria suficiente para incendiar o coração mais frio do deserto. O sol pairava alto, abrasando as tendas coloridas do mercado como se fosse o próprio olhar de Deus sobre os homens. Havia o cheiro de especiarias, o clamor de mercadores e a inquietação silenciosa dos que sabiam que, naquele dia, algo fora do comum estava prestes a acontecer. O sheik Youssef Al-Mansur andava entre os corredores poeirentos do mercado, vestido com túnicas simples, disfarçado de comerciante. Fazia isso às vezes quando desejava ver o mundo real com os próprios olhos, e não através dos relatos formais de seus conselheiros. Mas havia outro motivo. Ele ouvira rumores de uma jovem que recusava todos os pretendentes, que falava com firmeza mesmo sendo pobre, que havia desafiado até o próprio tio ao se recusar a ser vendida. Intrigado, viera não como senhor, mas como um caçador curioso. Ela estava de pé ao lado de uma carroça com tecidos, um pano cobrindo os cabelos e o rosto semi-oculto pela sombra. Mas quando ela o fitou de frente, sem medo, sem tremor, Youssef sentiu o mundo silenciar. Foi um instante, um segundo em que tudo se desequilibrou dentro dele. Os olhos de Laila
não o reconheceram como o homem mais poderoso do deserto. E foi isso que o feriu e o fascinou. Ela olhou, avaliou e depois voltou o rosto como se dissesse: "Você não me impressiona." Ele se aproximou com voz calma. "Qual é o preço dessa jovem?" O tio de Laila, ofegante, abaixou a cabeça. "É obediente, forte e bonita. Dê-me o valor que achar justo." Laila sentiu o estômago revirar, mas manteve a postura ereta. Ela se virou lentamente para o homem que a observava com os olhos sombrios e serenos. E então falou com a voz firme como a lâmina de uma adaga: "O preço que se dá a um ser humano é apenas quando ele vende a sua alma. Mas, lamento, a minha não está à venda." O mercado silenciou e o sheik sorriu. Pela primeira vez em muito tempo. Havia desafio nela, fogo, verdade e uma beleza que não se deixava enfeitar por dinheiro. Ele podia tê-la levado. Bastaria um gesto, uma ordem. Mas algo nele hesitou. Gostou de ser provocado por ela. "Qual o seu nome?" perguntou, sem mais disfarces. Ela o encarou. "Laila, e não pertenço a ninguém." O nome ecoou dentro dele como um chamado. Youssef se virou lentamente, sem insistir. Mas, antes de partir, murmurou de modo que só ela ouvisse: "Você será minha de qualquer jeito, Laila. Desejo saber quem é você, que ousa incendiar o deserto com os seus belos olhos e com essa sua altivez." Ela permaneceu imóvel, mas algo dentro dela também se moveu. Um estremecimento leve, uma semente de inquietude. Mas ela não demonstrou. Olhou para ele, o desafiando com o olhar. "Pois você nunca saberá." Nos dias que se seguiram ao encontro no mercado, o sheik Youssef não teve paz. Laila habitava seus pensamentos como uma miragem persistente, bela, inalcançável, desafiadora. E, por mais que tentasse, ele não conseguia esquecê-la. Acostumada a controlar tudo, exércitos, fronteiras, destinos, Youssef se viu dominado por uma sensação estranha. Desejo, sim, e dos mais incontroláveis. E mais perigoso ainda, vontade de tê-la em seus braços e subjugar aquele olhar altivo, de alisar o seu belo corpo e beijar a sua boca. Quem era aquela mulher que ousava dizer não, que recusava um bom dinheiro e enfrentava olhares como se sua dignidade valesse mais que qualquer palácio? Movido por um impulso que ele mesmo não compreendia, o sheik voltou ao mercado dias depois, desta vez como ele mesmo, envolto em tecidos nobres, seguido por guardas silenciosos e olhares submissos. Procurou Laila para, dessa vez, comprá-la. "Eu vim te levar, e a quero em meu palácio", disse, diante de um grupo de comerciantes confusos. Laila o olhou longamente. "Eu não vou", e, olhando para o tio, suplicou: "Não me venda, tio. Eu trabalho dobrado. Eu lhe recompensarei assim que tiver condições. Por favor."
O tio, um ganancioso, quando soube que era o próprio sheik em pessoa que queria comprar a sua sobrinha, imediatamente triplicou o valor pedido anteriormente. Youssef não reclamou da quantia que iria pagar, pois a desejava muito. Dessa forma, Laila foi vendida ao sheik. Ela sabia que aquele homem era perigoso, não por suas armas, mas porque podia fazer com ela o que quisesse. O palácio era outro mundo. Salões tão vastos quanto o céu, aromas de incenso e tâmaras, servos com olhos abaixados, regras que sufocavam o ar. Laila foi colocada em um aposento suntuoso. Nunca em sua vida havia visto tanto luxo, tanta riqueza. Porém, nada lhe a dava prazer, pois se sentia um objeto, uma pessoa sem voz e sem direitos. Sentou-se na cama e pediu a Deus forças para enfrentar aquela humilhação. Olhou tudo à sua volta e percebeu que ali não havia liberdade. Apesar de estar cercada por mármores e ouro, sentia-se em uma prisão. De repente, a porta do seu aposento se abriu. Era ele, o sheik. Gostou do seu quarto? É luxuoso, mas não passa de uma prisão. Ele se aproximou. Muitas mulheres dariam a própria vida para ser a eleita do sheik, e você despreza esse privilégio. Deve ser porque você é cercado por mulheres que não se valorizam, sheik. Ela sabia que ele era um homem poderoso. Os olhos vibrantes, rosto bonito e até os músculos do seu corpo confirmavam a sua soberania. Ela jamais vira um homem com ombros como os de Youssef. Percebia-se claramente que fora preparado para ser um guerreiro. Você é uma linda mulher, disse rouco. Nenhum homem é capaz de resistir aos seus encantos, Laila. Ela o olhou por um longo momento, então virou o rosto para ele não perceber que ela estava ofegante pela sua proximidade. Não é verdade, a voz era quase inaudível. Eu sou apenas uma mulher simples. Não possuo nada de especial para você me desejar. Ele lhe agarrou os dedos, alisando seu braço. Acha que não a quero? A voz era perigosa, baixa. Ela sentiu o coração acelerar e o sangue a percorrer as suas veias, despertando cada nervo. Youssef se inclinou para ela e Laila sentiu o cheiro masculino que saía de seu corpo. Ele encostou a boca contra a dela e um pavor percorreu o corpo de Laila. Ele estava muito perto e ela temia porque não conseguia se afastar. Com um empurrão, afastou-o repentinamente. Não adianta fugir, pois eu a quero para o meu prazer. Ela o olhou, o queixo rijo, então balançou a cabeça. Lágrimas encheram os olhos de Laila e ela lutou para não as derramar, mas elas escorreram pelo seu rosto livremente. Eu o odeio com todas as minhas forças. Hoje você me odeia, mas vai acabar me desejando como eu a desejo. Depois virou-se e a deixou sozinha. De fato, na manhã seguinte, Laila percebeu que não era uma prisioneira no quarto, pois foi convidada a tomar o desejum com o sheik. Ele a recebeu no salão de refeições com um sorriso no rosto e ela o repudiou por isso. Com
Como ele poderia se sentir feliz em obrigá-la a ficar no palácio contra sua vontade? Este pensamento preenchia a mente de Layla enquanto tomava um chá de romã. O palácio era um lugar de uma beleza exótica e requintada. Os pátios eram enfeitados com flores exuberantes e belas fontes d'água. Layla se sentou à sombra de uma palmeira enquanto observava a possibilidade de fugir daquele lugar. Depois caminhou até o portão de entrada do palácio. Ela observou que fugir seria muito difícil, pois alguns homens tomavam conta do portão de entrada. No entanto, notou que havia um pequeno acesso na lateral do portal principal que parecia ter menor vigilância. Ali seria o lugar ideal para que ela fugisse. Layla se aproximou um pouco da entrada e esperou o momento em que o vigia se descuidasse. A oportunidade surgiu e ela conseguiu fugir, beirando o limite externo da muralha do castelo para que não fosse percebida. Depois de estar fora do alcance do olhar do vigia, ela começou a caminhar pelas areias. Naquele horário, o sol já estava intenso e os seus pés afundavam no solo arenoso que se movia sob os seus pés. Não sabia onde iria chegar ou se encontraria algum viajante que a socorresse, mas estava livre e isso era o que importava. Caminhou por cerca de 2 horas sem olhar para trás, com a energia, pois quanto mais distante de sua prisão, melhor. No entanto, depois desse tempo, as suas forças começaram a falhar. Parou um pouco para descansar, porque o sol estava abrasador. De repente, ela viu ao longe um grupo de homens montado em cavalos velozes. A princípio, ela estranhou porque eles não estavam montados em camelos, animais utilizados pelos andarilhos do deserto por serem mais resistentes ao clima. Porém, seu coração se agitou quando reconheceu quem liderava o grupo, o Sheik. Layla tentou correr, mas fugir para onde? Tudo em volta era uma vastidão de dunas. Ela foi cercada pelos guardas da defesa do Sheik, colocada sobre um cavalo e levada de volta ao palácio. Enquanto eles cavalgavam, as lágrimas deslizavam pelo rosto de Layla. O Sheik fingia não notar, mas percebia. Não perca o 2º capítulo, dia 19/5/2025, às 18 horas. Obrigada. Se essa história já te emocionou, curta o vídeo para apoiar o canal.